Olá, boa noite. Meu nome é Lucas Fortini Bandeira, sou professor da Faculdade ASA e estamos aqui no evento do ciclo de estudos jurídicos para podermos abordar sobre assuntos, que estão em voga e, em especial, hoje eu vou falar sobre a nova lei de improbidade, as mudanças que foram implementadas em 2021 e apresentar para os alunos as principais questões que vêm sendo cobradas em concursos públicos. Até breve. Então vamos dar início ao segundo painel do 23º ciclo de estudos jurídicos da Faculdade ASA. No segundo painel, Direito Administrativo e Direito Tributário. Gostaria de chamar à frente os professores Lucas Fortini e Jorge Patrício Filho. O professor Lucas Fortini é mestre em Direito Privado, especialista em Direito e Processo do Trabalho, professor nas disciplinas de Direito Administrativo e Direito Ambiental na Faculdade ASA. O professor Jorge Patrício, mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional, participante do programa de Problemas Fundamentais de Direito Penal e Processo Penal na Alemanha, professor de Direito Penal e Direito Tributário na Faculdade ASA de Brumadinho. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. Eu vou passar a palavra para o professor Lucas Fortini, que falará sobre os novos aspectos da lei de improbidade. A pergunta será feita com relação ao tema improbidade. Na sequência, o professor Jorge Patrício irá falar sobre espécies, competências e responsabilidades tributárias. Não vou ficar aqui tecendo maiores comentários, tenho certeza que será um segundo painel com muito aprendizado e muito produtivo. Professor Lucas. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês esta noite para falar sobre um tema muito importante, Falar sobre as alterações que foram implementadas em 2021. Mas antes de eu falar sobre a lei de improbidade, eu gostaria de trazer uma pequena reflexão, na verdade, duas pequenas reflexões para vocês. A primeira, que conhecimento não ocupa espaço, A gente buscar o conhecimento todos os dias é a melhor forma. E a segunda, o conhecimento é igual uma construção. Todos os dias a gente coloca um tijolinho no conhecimento, Então, vamos aproveitar a oportunidade que a Faculdade ASA está trazendo através do ciclo de estudos jurídicos, para aperfeiçoar sobre os temas e trabalharmos sobre aqueles outros que vocês não têm conhecimento. Até 2021, a legislação que regulamentava a lei de improbidade administrativa, ela era de 1992. Isso significa dizer que a gente estava defasado há mais de 20 anos, E, como vocês têm conhecimento, a legislação ela tem que evoluir, assim como a sociedade ela se evolui. E a legislação antiga nossa, que era de 92, ela não abarcava as situações que estavam acontecendo na atualidade. E aí surgiu essa nova legislação no ano de 2021, falando sobre a lei de improbidade. E importantes alterações foram feitas na lei de improbidade. E hoje nós vamos tratar sobre elas. Como o público nosso vai de alunos do primeiro ao 10º período, eu vou pedir aos alunos do primeiro período que aquilo que eu for explicando e vocês não forem compreendendo, pode levantar a mão que eu vou explicar. Antes de falar sobre probidade ou improbidade, nós precisamos compreender o que é probo. Probo, em regra, é aquilo que é legal, que é lícito, que é permitido e não é vedado pelo ordenamento jurídico. Ao contrário daquilo que é improbo, que não é permitido, que não é legal, que é vedado, que vai contra a lei. Mas, afinal, o que é improbidade administrativa?
Durante muito tempo se discutiu o conceito da improbidade administrativa e tanto a jurisprudência quanto a doutrina chegaram ao consenso de que improbo é tudo aquilo que viola o ordenamento jurídico, os princípios que regem a administração pública, né, que é o famoso LIMP, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, né, a pessoalidade e tantos outros. E a partir daí, nós começamos o tema da nossa palestra. Durante muito tempo se discutiu se o ato de improbidade seria uma infração penal. Só que eu só posso compreender como crime aquilo que a lei imputa como fato criminoso, em razão do princípio da anterioridade. Então, observem que os conceitos de direito penal, eles se interrelacionam com o direito administrativo. Então, a improbidade, o ato de improbidade, ele não é compreendido como um ato pessoal? Como um ato criminoso. Mas ele é um ato de quê? De corrupção, tá? Então, em alguns livros, em algumas obras, vocês vão ver alguns autores falando que o ato de improbidade, ele é reconhecido como um ato de quê? De corrupção. Tanto é verdade que foi criada a lei anticorrupção e dentro da lei anticorrupção nós temos o quê? Nós temos um capítulo que trata sobre os atos de improbidade, ok? O legislador, ao tratar sobre as mudanças implementadas pela lei em 2021, ele criou um rol taxativo. Qual é a diferença do rol taxativo para o rol exemplificativo? O rol taxativo é aquele rol que é específico. A gente, ao ler o texto, vai compreender como um ato improbo somente aquelas atividades que estão prescritas na lei. Se qualquer atividade que não estiver, qualquer conduta não estiver prevista ali na lei, eu não vou poder compreender como Como ilícita. Então, o operador do direito, na hora de fazer a interpretação da norma, ele vai ler lá no artigo 11 e vai aferir se aquela conduta ela foi improba ou não, tá? Professor, qual que é a importância, então, do legislador ter colocado aí no artigo 11, né, ter definido quais são os atos de improbidade? Fazer com que os operadores do direito, eles tenham conhecimento, né, sem fazer qualquer esforço, daquelas atividades que serão compreendidas como improbas. Então, o Ministério Público, ao ajuizar alguma ação civil pública, não vai poder colocar toda e qualquer atividade como improba, somente aquelas que estão previstas lá no artigo 11, no 9º e no 6º, tá? Além disso, dessas alterações que nós tivemos, uma outra importante mudança é quanto à titularidade das ações penais envolvendo os crimes de improbidade. Até então, as procuradorias da Fazenda, quer seja municipal, né, estadual ou federal, podiam ajuizar ações cobrando ressarcimento do erário. Para aqueles que não sabem o que é o erário é como se fosse o cofre, né, o dinheiro público. Então, uma vez apurado que houve o prejuízo, qualquer uma das procuradorias da Fazenda poderia ajuizar essa ação pleiteando o ressarcimento. Com o advento dessa lei em 2021, a mudança, a alteração foi que o Ministério Público, quer seja ele estadual, quer seja ele federal, vai ter o prazo de 1 ano para poder assumir a titularidade de todas as ações de improbidade. Isso quer dizer o quê? Que hoje o titular da ação penal de improbidade é única e exclusivamente quem? O Ministério Público. Ninguém mais, a não ser o Ministério Público, deterá titularidade para poder cobrar, né, pleitear o ressarcimento ou processar alguém por improbidade administrativa.
Talvez essa seja a principal alteração que nós tivemos com essa implementação em 2021. Além dessa mudança que nós tivemos, nós também temos que falar sobre a retroatividade da lei de improbidade. Durante muito tempo, se discutiu se as leis, né, que envolvem o direito penal, principalmente em relação ao direito administrativo, né, direito administrativo penal sancionatório, elas seriam retroativas. E o STF e o STJ firmaram o entendimento de que, nas ações de improbidade, a lei ela é perfeitamente retroativa, graças ao que está esculpido lá no artigo 5º, no inciso 40 da Constituição. A lei penal, né, ela será retroativa desde que seja para beneficiar quem? O réu. Então, olha para vocês verem, mais uma vez, um dispositivo dentro do texto constitucional relacionado ao direito penal, tocando a disciplina de direito administrativo. Então, ainda que o Ministério Público seja contrário, tá, à irretroatividade das leis penais, tanto o STF quanto o STJ têm o entendimento de que é perfeitamente possível a retroação da lei penal para beneficiar quem? O acusado ou o investigado. Também a gente não pode esquecer de falar da questão dos requisitos obrigatórios da petição inicial nas ações de improbidade administrativa. Antigamente, o juiz, ao receber a ação, continua assim até hoje em toda e qualquer ação, ele tem que aferir os pressupostos de validade da ação, né? Ele vai ler a petição inicial e vai deferir ou indeferir a petição inicial. Antigamente, existia uma coisa chamada indúbio pro societatis. O que era isso? Na dúvida, em razão da sociedade, da coletividade estar sendo prejudicada, o juiz ele era obrigado a receber essas ações de improbidade. Então, ele sempre decidia favorável ao recebimento em razão do princípio do indúbio pro societatis. Só que o que aconteceu? Com o advento dessa nova lei, o princípio do indúbio pro societatis, ele cai por terra e hoje o juiz, ao receber uma ação de improbidade, ele não pode mais fundamentar o recebimento da ação com base no princípio do indúbio pro societatis. De modo que, no momento do ajuizamento da ação, o Ministério Público, que é o titular da ação, obrigatoriamente ele deve fazer o quê, pessoal? Individualizar a conduta de cada um dos agentes. Então, a petição inicial, que é aquele documento onde o membro do Ministério Público Federal ou do Ministério Público Estadual redige contando a historinha, o caso, ele tem que especificar de qual modo o Lucas contribuiu para o evento danoso, para o resultado. E o juiz, ao receber aquela petição, se ele julgar que o requisito, né, da individualização da conduta dos agentes não restou demonstrado, ele não poderá receber essa ação. Por que ele não vai poder receber essa ação? Porque o indúbio pro societatis, ele não foi aceito. Ok? Todos entenderam até aqui o que eu expliquei? Além dessa alteração que nós tivemos, né, na legislação de 2021, nós também tivemos algumas mudanças no que tange não só a pena, mas a fixação da pena. Até então, como a legislação antiga era de 92, não existia no ordenamento jurídico nenhum dispositivo que regulamentasse o quê? Os critérios, né, para fixação da pena. Então, o juiz, na hora de fixar, ele se valia de mecanismos subsidiários, né, se valia lá da questão do caráter trifásico da pena, e fixava a pena. Hoje, não. O legislador, quando ele criou essa lei em 2021,
ele criou um capítulo específico para falar sobre o que, pessoal? Sobre a fixação da pena. E como o professor Fausto falou para vocês aqui no primeiro horário, uma das consequências da ação de improbidade é a perda dos direitos políticos. A perda dos direitos políticos significa dizer que essa pessoa ela não pode votar e nem ser votada. E aí, a nova lei, ela traz importantes mudanças. Por quê? Ela reduz o caráter pecuniário das sanções e aumenta o período de quê? Ela diminui as multas e aumenta o período de inegibilidade. As multas, elas praticamente caem pela metade. O prazo prescricional, ele passa para 8 anos, tá? E, já falei da multa, já falei do prazo. E qual é a outra consequência que vocês acham que acontece? O juiz, na hora de fixar a multa, se ele não pode condenar num valor maior e ele não pode ultrapassar, né, a pena restritiva de direitos em mais do que 14 anos, ele faz o quê? Consequentemente, aumenta a condenação no que tange ao período de inegibilidade das pessoas. Então, vejam bem, o objetivo do legislador aí não é só ressarcir ao erário, mas manter essa pessoa, né, que fez a malservação do dinheiro público, de participar do quê? Da vida política, mantendo ela o quê? Afastada. De tudo isso que eu falei para vocês, a principal inovação que o legislador trouxe para nós foi o quê, pessoal? O dolo, tá? Hoje, para que haja a condenação, para que haja a propositura da ação de improbidade, é condição obrigatória, tá? É requisito essencial que haja dolo. Aqui, não sei se todos sabem, mas o dolo é a vontade do agente na prática do ato. Se não ficar comprovado a existência de dolo, não há que se falar em quê, pessoal? Em ato de improbidade administrativa, tá? Por que que esse dispositivo ele foi inserido, né? Vocês estão graduando em Direito, né? Certamente, vários de vocês vão fazer o concurso da prova do OAB, né? Para obter carteirinha. E ainda que não façam, vocês vão ter que saber essa matéria. A consequência, pessoal, da questão do dolo é que antigamente estava havendo o ajuizamento de várias ações de improbidade administrativa em razão de divergências de parecer jurídico. Então, suponhamos que eu fosse o procurador do município Y e eu desse um parecer para aquisição de um medicamento que não é coberto pela rede municipal de saúde. Se o promotor daquela localidade entendesse que aquela conduta minha de exarar o parecer fosse uma conduta de improbidade, ele iria fazer o quê? Ajuizar uma ação. E eu ficaria respondendo por essa ação durante anos. E é uma coisa muito desagradável. Então, o legislador, com o objetivo de retirar, né, esse número elevado de ações que existem em face dos operadores do direito por causa do parecer jurídico, ele vedou o ajuizamento de ações de improbidade em decorrência de entendimento que exarado em parecer. Então, hoje, as principais alterações foram exigência do dolo, redução do valor das multas, aumento do prazo de inegibilidade, que era de 8 passou para 14, e além disso, pessoal, qual outro requisito? O simples fato de ter entendimento divergente não enseja o ajuizamento de ação. Aí vocês vão virar para mim e vão me questionar como vários autores questionam, né? Mas a nova lei de improbidade, ela trouxe
uma sensação de impunidade. Por que de impunidade? Porque agora, para poder ajuizar uma ação, eu vou ter que fazer o quê? Preencher uma série de requisitos. Mas nós temos que lembrar que nós vivemos em um Estado democrático de direito e que não é toda e qualquer atitude que poderá ser compreendida como um ato de quê? De improbidade. Então, eu tenho que ter a presença de requisitos mínimos para o ajuizamento, tá? Da ação de improbidade. Em termos de efeitos práticos, eu moro na cidade de Betim e hoje a vara da Fazenda Pública lá na comarca de Betim tem 20 mil processos, 4 servidores, um assessor de juiz e um juiz. Vocês acham que essa vara funciona? Infelizmente, não funciona como deveria funcionar. E, tão logo essa lei foi publicada, o juiz da vara de Fazenda Pública, ele deu despacho em todos os processos, pedindo para que o Ministério Público se manifestasse quanto à nova lei de improbidade. Qual que vocês acham que foi o resultado? O Ministério Público concordou ou não com o arquivamento dessas ações? Infelizmente, não. E aí, pessoal, essa é uma crítica, tá? Em relação ao Ministério Público. O direito penal, ele tem que ser a última ratio, né? Eu só aplico o direito penal quando todos os outros ramos do direito, ele faz o quê, pessoal? Não funciona. Nesse caso, tá? Embora o promotor ele tenha a independência funcional dele, felizmente já existe um entendimento jurisprudencial, né, tanto do STF quanto do STJ, de que essa nova lei ela é sim aplicável aos casos que estão em tramitação. Então, graças a essa nova lei, certamente haverá um desafogo do Poder Judiciário no que tange às ações de improbidade, tá? Como toda e qualquer lei, essa nova legislação vai passar por um período de maturação, aonde nós vamos ver os pontos prós e os pontos contra. Mas hoje, no atual momento que nós estamos, nós temos muito mais pontos positivos do que pontos negativos, né? E aí, eu deixo para vocês 2 perguntinhas que eu gostaria que vocês respondessem aí e entregassem para o professor de vocês. Quanto à suspensão dos direitos políticos, qual foi a inovação que a nova lei de improbidade trouxe? Oi? Você anotou tudo? Que agora de cabeça eu não lembro. Quanto à suspensão dos direitos políticos, qual foi a inovação que a nova lei de improbidade trouxe? E a segunda? Por qual razão? A segunda, por qual razão o ato de improbidade administrativa, por qual razão
o ato de improbidade administrativa não é compreendido como crime. Pegaram aí, gente? 2. Por qual razão o ato de improbidade administrativa não é compreendido como crime? Pessoal, queria agradecer a vocês mais uma vez, tá? O intuito aqui não é esgotar o assunto improbidade, mas trazer para vocês, pessoal, tá? As principais alterações que foram implementadas pelo legislador em 2021 e mostrar que essas inovações que foram implementadas, com certeza elas trarão uma melhoria na prestação jurisdicional, tá? Muito obrigado e se dediquem, pessoal, estudem, tá? Parabéns, professor Lucas Fortini, nosso muito obrigada, você brilhou. Improbidade e desonestidade, não é verdade? Então, é preciso dolo, é preciso ser tratado de uma forma diferenciada. Vou passar a palavra agora para o nosso querido professor Jorge Patrício. Professor. Olá, boa noite a todos, senhores. Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Eu realmente fico inquieto com esses temas, são temas todos muito relevantes, as questões são todas muito importantes e extremamente significativas. A vida em uma república é formada pelos detalhes que mostram quais são as crenças e quais são os compromissos que nós temos. Eu só vou pedir para parar um pouquinho o burburinho, né? Senão fica ruim. Bom, eu gostaria de começar com uma consideração inicial em razão dessa noite, em razão da apresentação dos 3 colegas que me antecederam. O Habermas, em uma conferência, ele começou uma conferência muito importante, ele começou com uma frase. Essa frase refletia o tema que ele expôs, que dizia o seguinte: saber sobre o que se fala é algo muito importante. Parece uma frase simples. Esses dias eu estava, acho que no 5º período, falando com os alunos sobre algumas frases que parecem muito simples, mas na verdade não são. A primeira do Sócrates, o sei que nada sei, que é incrível. Depois o Aristóteles, com uma coisa, outra coisa, enquanto organizador da filosofia, separação de conceitos, de moral, ética, verdade, né, as funções dentro da polis. E agora o Habermas com essa. Saber sobre o que se fala é algo muito importante. É uma coisa muito importante. Uma outra expressão que eu gosto muito é do Ronald Dworkin. Ele diz o seguinte: a raposa sabe muitas coisas, mas o ouriço sabe uma muito importante, que é se defender. Por isso que a raposa, apesar de ser muito esperta, ela não consegue pegar o ouriço. Pois bem, em razão dessas expressões, eu vou ousar um aconselhamento. E vou citar como exemplo inicial um colega que está fazendo uma pesquisa e ele está reconstruindo um modelo de direito positivista e um modelo de direito pós-positivista. Então, ele desenvolve uma
que é o seniano, de direito positivo, e trabalha também com a teoria do Ronald Dworkin e olha para as decisões do STF para ver se o STF é um positivista ou se ele é um pós-positivista. E a resposta não poderia ser outra. O STF não é nenhuma coisa nem outra. O STF é um tribunal político à la brasileira que decide as coisas sem critério e atualmente com extrema incompetência. De modo que, se você for estudar para concurso, eu te indico, estude as decisões do Supremo Tribunal Federal. Se você for estudar para desenvolver competências em algum tema, estude as teorias gerais do direito, estude algum marco mais sofisticado de teoria geral do direito e aplique sobre o tema que você quer estudar. Decisão do Supremo Tribunal Federal há muito tempo não dá. Apesar de ser uma corte que se relaciona com a política, o Nicholas Luma vai dizer que o Supremo Tribunal Federal é um lugar onde dois sistemas se conectam, o sistema da política e o sistema de direito se conectam e formam uma tensão ali no STF. Quando se mantém um equilíbrio, muito bem, mas atualmente o STF está atendendo muito à política e à baixa qualidade das decisões. Eu digo isso de cadeira, porque em sede de direito penal, as decisões do Supremo Tribunal Federal têm sido muito ruins e, obviamente, porque ali nós não temos nenhum penalista. Nós não temos penalistas no Supremo Tribunal Federal, então eles decidem sobre coisas que eles não entendem bem. Ok. Essa é a minha consideração inicial. Quer saber algum tema? Estude Teoria Geral do Direito e estude o seu tema. Constituição, Direito Positivo. Se for para concurso, aí você estuda as decisões do Supremo. Ou então, usa as decisões só para você ter um contraponto. Mas elas não são bases seguras para um estudo científico. Tá? Isso não é possível. Pois bem, eu vou falar sobre direito tributário e foi muito interessante eu ter trago essa imagem para vocês, porque eu vou fazer um comentário muito simples sobre graça e indulto, só que eu não posso deixar de fazer, né? A mão fica pinicando aqui. Mas aquele, para quem se lembra, é o Leviatã do Thomas Hobbes, a emblemática figura do Leviatã. É uma representação simbólica do Estado, do nosso Estado, de todo o Estado. Então, ali, a imagem não dá para ver, mas percebe-se que o corpo do Leviatã ele é composto por cidadãos, né? É um conjunto de pessoas ali formando essa representação do Estado. À sua mão direita, você tem as armas, né? Os exércitos e polícias, exército, aeronáutica, marinha, polícia civil, polícia militar, é o uso da força, a mão direita representada pela espada. Na mão esquerda, você tem ali um cedro, um cajado que representa os poderes, a representação dos poderes. Então, o Leviatã, ele tem as armas em uma mão e na outra mão ele tem os poderes, né? O executivo, o legislativo, o judiciário. E sobre a sua cabeça, ele tem uma coroa que é a representação daquilo que nós chamamos de soberania. Já perceberam que nos livros de história os representantes eles eram chamados de soberano? Né? Então, quando você era coroado, a coroa era a representação da concessão da soberania. Que a nossa Constituição diz que é nossa. E a resposta é sim e não. Ela é e não é ao mesmo tempo. Ok. Bom, o que é, retomando a expressão do Habermas, saber sobre o que se fala é sempre bom. E como o Brasil é o país do meme, uma vez eu vi que eles pegaram um leão e rasparam a juba dele inteira e falaram que era um gato. Né? Como se nós pudéssemos trocar a natureza das coisas. É um segredo aqui, tá? A democracia não pode ouvir, não. Nós não podemos trocar a natureza das coisas. Isso não dá certo. Uma hora ou outra, esse gatinho aí, ele vai ficar com fome. E ele não vai dar certo. Pois bem, aquele senhor ali, ele precisa se manter no poder.
certo? E já dizia o grande autor sobre o poder, né, Maquiavel, que um Estado ele precisa ser em alguma medida amado e em alguma medida temido, ok? Então, claro, eu tenho de um lado as Forças Armadas e tenho os poderes na outra mão. Não acha que o judiciário é chamado de poder à toa, não. Ele é chamado de poder porque pode. Ele pode. Por isso, poder, né, a capacidade de fazer algo acontecer. E aquele senhor, ele não devia ser só terido, ele precisava ser, em alguma medida, amado, entendido como alguém dotado de sentimentos bons, dotado de benevolência. E, a partir disso, surge como uma ferramenta política de benevolência para que aquele senhor mostre a todos que ele é uma pessoa boa, algumas ferramentas políticas. Entre elas, o indulto e a graça. Indulto e graça são, portanto, ferramentas de natureza política, de onde o representante manda uma mensagem pública de que ele está tendo um ato de benevolência. Ponto final. Ponto final. Esse é o bicho que a gente está lidando. Indulto e graça não são instrumentos naturalmente racionais e jurídicos. Ele não é um gatinho, ele é um leão. Essa é a natureza dele. E aí nós pegamos um instituto que é eminentemente político e escrevemos na Constituição, na esperança de que talvez ele passe a ser racional. Será que seria mesmo possível operacionar o Instituto da Graça, né, um perdão concedido pelo presidente da República? Seria possível pensar isso num mundo tão plural? Quem seria esse agraciado de racionalmente merecer um favor que os demais não merecem? Não é essa a mensagem da graça, nunca foi, nem da graça no indulto. É o seguinte: eu sou um político, eu quero que vocês gostem de mim em alguma medida, eu tenho algum interesse em alguma função estratégica e a Constituição preveu ali uma ferramenta de natureza política. A nossa Constituição não tem coerência interna. Não é porque um livro de teoria fala para vocês que o direito ele é coerente que você vai achar que ele é coerente. É uma pretensão de coerência. Uma pretensão. E só terá se nós buscarmos esse direito. Eu poderia fazer uma pergunta simples aqui, que todo mundo deixa passar, porque ainda não ocupou a primeira página. Porque, via de regra, não ocupa. Quando fizeram isso, sabiam muito bem também que tipo de gente nós somos, que não somos pessoas tão boas assim. Se você tiver 5 milhões de reais, 5 milhões, pô, ganhei 5 milhões, vou construir um prédio para mim alugar e ganhar dinheiro. Pergunta: quem você aluga e você vai confiar seu dinheiro? Quem você vai contratar para confiar seu dinheiro para construir um edifício? Não é uma tapera, né? A gente não está lá atrás, é um edifício, as construções hoje são complexas. Você chama o açougueiro, você chama o coveiro, o padeiro, o advogado ou o engenheiro civil com experiência na construção de prédios. Quem você chama? Você chama um engenheiro, todo mundo chamaria isso. Quando você tem interesse envolvido, você chama, mas a nossa Constituição escolhe o padeiro. Ou o açougueiro, até o coveiro, você vem aqui. Mas, Jorge, quando? Quando, apesar da Constituição, tem uma dicção que diz que qualquer decisão judicial não fundamentada é nula. Porque nas democracias e nos modelos racionais, a fundamentação das decisões são até mais importante que o resultado delas. É preciso mostrar por que decidimos de uma maneira A ou de uma maneira B, mas no tribunal do júri não. Como compatibilizar tribunal do júri com sistema democrático, racional, moderno, onde se tomam decisões? Quando é só uma cara feia no jornal, na televisão, ninguém está nem aí.
Mas quando é o pai de alguém que está lá porque houve um crime misterioso e por disputas políticas disseram que era fulano de tal, aí a pessoa fica sentida e vem fazer pesquisa falando que o tribunal do júri é meio estranho, é meio inseguro, eu não quero passar pelo tribunal do júri. O Sócrates falou, eu prefiro que qualquer juiz do mundo me julgue, pode ser o pior que for, mas a opinião pública, o burburinho do povo, esse é imbatível. E nós temos uma prática dessa. Quer racionalizar a Constituição? Quer tirar os institutos que são de natureza eminentemente política? Vamos fazer isso. Mas saber sobre o que se fala é sempre muito importante. Vamos fazer uma leitura da Constituição e trabalhar ela de forma racional. Mas, desculpa, ela não é. E assim como o Tribunal do Júri é uma ferramenta política, a graça também é uma ferramenta política. Afinal de contas, Pilatos falou, Jesus, aqui, deixa eu te falar, todo ano eu posso soltar um bandido. O que era? Que instituto era aquele? É graça, benevolência do representante público, nega aí que eu te libero, cara. Você não tem um poder sobre mim, eu estou aqui porque o meu pai falou para eu estar aqui, não para você. Então tem jeito, então deram graça para quem? Para o Barrabás. E era isso mesmo, a intenção é, eu vou mostrar que eu também sei ser bom, essa é a natureza da graça. Né? Então, se nós, qualquer um aqui estudando direito, pega os textos jurídicos, o que diz a Constituição sobre graça? Indulto, dá um Ctrl F lá, né? Ctrl F, pega todas as expressões, cola na sua página. Código de Processo Penal, tudo que fala sobre graça. Código Penal, tudo que fala sobre graça. Coloca ali e você vai chegar na sua resposta. Só vai ferrar a sua cabeça quando você partir para o que o Supremo Tribunal Federal acha. E aí uma pergunta para vocês. Quem rege um país? A Constituição ou quem tem o poder de dizer aquilo que a Constituição é? Ora, é óbvio. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado e fazer algumas pesquisas sérias de teoria geral do direito para perceber até que ponto a gente pode dar credibilidade jurídica para aquilo que o Supremo Tribunal Federal está falando. Eu já vou aproveitar logo que eu estou aqui nesse clima de espizinhar o Supremo. Nós tivemos a visitação de uma ministra do Supremo Tribunal Federal aqui, ó, aqui. Não falou nenhum tema relevante, não falou nada. Só estudantes de direito sedento, querendo crescer, saber como é que funcionam as coisas. Mais do que sede de pão, o povo também, mais do que fome de pão, o povo também tem fome de justiça. Eu falo, poxa, sensacional, hein? Espera aí. Não, nós não queremos isso aí não, isso aí eu não quero não. Fala pra gente, habilita o povo a ser um player, a ser um jogador. Vocês ficam brincando com a gente o tempo inteiro. A própria indicação do Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal é um excesso. É um excesso, tanto jurista bom, só que fica mais escondido aí, jurista grande. Botaram o Alexandre, o que vai esperar do Alexandre? O que vai esperar do Toffoli? Poxa, o Toffoli não sabe o que é o Kelsen. Você pega o voto dele, quando ele anima um pouquinho, você vê que ele escorrega muito. Não dá. Há um tempo atrás, pelo menos, você tinha aquela questão assim, vou botar um fulano de tal ali, ele é constitucionalista, ele vai defender uma percepção constitucional como se fosse ele. A virtude dele é ser um constitucionalista. Agora, você vai botar quem não é nada e quem só decide politicamente, a qualidade cai muito. E a gente vai assistindo aí como vai ficando tudo tão ruim, como vai ficando tudo tão politizado, como as nossas leis vão ficando tão ruins, e aí um poder, os freios de contrapeso, o sistema de freio e contrapeso, gente, é aquela coisa que existe, mas não é para ficar sendo usada demais. É por isso que o Dworkin vai falar, qualquer concepção teórica ou sistema jurídico só pode ser usado por pessoas de boa fé, senão não funciona muito. Se começar a gangorrar demais, vai aumentando, os poderes vão
desarranjando. Né? Claro, a gente tem ações para controlar a constitucionalidade, mas não é bom que o Supremo fique toda hora declarando inconstitucionalidade, inconstitucionalidade, inconstitucionalidade. Do outro lado, o poder está lá arrumando jeito de fazer pior. É péssimo. Não estou falando para o Supremo deixar passar, eu estou falando para o Legislativo. Poxa, para de fazer lei inconstitucional. Só mais uma aqui, tá? Porque eu não me aguento. Ministério Público. Né? O Legislativo foi aí agora e deu uma freada no Ministério Público. Não tem dúvida para a sociedade improbidade. Sabe por quê? Porque o Ministério Público faz o que ele quer nas ações penais com quem é pobre e não tem advogado bom. Faz o que ele quer. E sabe qual é a desculpa? Indúbio pro società. Então eu vou te acusar sem ter prova. Tudo bem, não precisa ter mesmo, mas precisa ter indícios provados. Não tenho, e manda ver. Denúncia crime com a narrativa dos fatos, que já tem processo penal, precisa ter a narrativa detalhada dos fatos criminosos que estou imputando. Imputação com uma linha e meia. Uma linha e meia. E para ter uma suspensão condicional do processo, fala assim que quer ser processado ou quer esse benefício aqui? Como assim? Eu não entendi nenhum nem o outro. Não sei nem por que eu tenho que ser condenado. Nem justifica por que eu vou te dar um benefício. Nem justifica. O que vai acontecer com o Ministério Público, pode escrever. Não vai ser agora tão rápido, mas ele vai passar por revisão. Vai ter que passar. Eu não posso criar um poder sem colocar freio. E aí, muito interessante, improbidade administrativa serve para agentes políticos. Então, não tem dúvida para a sociedade. E a turma ali? Como é que faz? A turma ali de baixo. Aí você se vira para lá. Isso é o direito. Isso é um direito. O direito não é a Constituição. O direito não é a Constituição. O direito é o tempo de uma Constituição. O direito é o tempo de uma cidadania. Nós temos uma prática do direito que às vezes ela é quase que medieval, quando nós nos comportamos como um povo medieval, quando nos tratam assim, quando a gente demonstra pouca maturidade. Então precisa pensar estrategicamente, precisa amadurecer, precisa levar o direito a sério como ele é. Não é porque raspar a juba dele que você vai falar que ele é um gatinho. Não é. O direito é aquilo ali, ó. É um cara maluco com uma coroa na cabeça, com uma espada na mão e do outro lado poderes que poderá subjugar um povo. É aquilo ali, ó. É com aquele bicho ali que você está lidando. Ele vai escrever que todo poder emana do povo, mas o povo está todo canalizado para a vontade daquele senhorzinho ali, ó. Parece o Descartes. Então, sempre pensa nisso, gente. Pensa nisso. E quando for estudar um tema, estuda com motivação, estuda com autoridade, pesquisa coisas diferentes, depois você dá uma olhada no Supremo. O Supremo está terrível, 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 terrível. Pois bem, eu vou resumir, porque eu já falei bastante. Então, vamos para o tema agora, vamos começar nosso tema de hoje. Direito tributário. O primeiro tema que eu vou falar bem rápido é competência tributária. E você que vai fazer OAB, você que está no tributário 1, no tributário 2, quem tem penal 1 já, precisa entender que na hora de estudar competência tributária, você vai precisar de montar um quadrinho. Porque quando você está estudando direito penal, direito civil, processo penal, uma frase você acerta a questão, porque só tem uma. Artigo 22 da Constituição, compete privativamente à União legislar sobre, aí inciso 1, civil, comercial, penal. Então, quem legisla sobre direito penal no Brasil? A União, ponto final. Tem um parágrafo único, autorizando a possibilidade da União conceder competência aos Estados, nunca foi usado, você precisa, é uma OBS e ponto final. E em matéria tributária? Matéria tributária não vai estar no 22, vai estar lá no artigo 24,
E aí a gente já vai, aí tudo muda. Aí a gente vai ter já uma competência concorrente. O que é competência concorrente? Quer dizer que todos os entes da federação têm competência tributária. Então, a União vai criar os impostos federais, né? IPI, imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto territorial rural. Ok? Os estados irão legislar sobre os seus impostos, ICMS, ITCMD e o seu IPVA. E os municípios também legislam sobre direito tributário, IPTU, ISS, ITBI. Ou seja, veja que a dinâmica já é diferente em termos de matéria. Então, a Constituição já falou, compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios legislar sobre, inciso 1, algumas hipóteses, direito tributário. Então, a gente vai precisar disso. Deixa eu ver se isso aqui está funcionando. Eu acho que não está funcionando. Eu acho que eu falei mal do Leviatã ali, ó. Vê aí, tá ligado. Se não der, tem problema. Ok, então veja bem. Antes de falar de avançar na competência, existe uma pirâmide no direito tributário que nos traz 5 espécies de tributos. Ok? Esse senhor ali, ele tem o poder de cobrar valores do povo para se manter. Ok? Ele precisa ter dinheiro no bolso, ele precisa de uma atividade financeira. Existe um ramo de estudo chamado atividade financeira do Estado. Dentro do direito financeiro, existe um tipo específico de receita chamada receita derivada, uma forma de ganhar dinheiro por meio da tributação. E daí nasce o direito tributário. Direito tributário, portanto, é um subitem dentro do direito financeiro. Existem 5 tipos de tributos. O primeiro e mais famoso de todos. Jorge, por que você fez essa escolha? O tema número 1, direito tributário, na prova da OAB é espécies tributárias. Olha lá. Primeiro ponto na OAB. O que mais cai em OAB direito tributário? Primeiro, espécies tributárias. Quais são elas? 5. A mais importante, lá no topo da pirâmide, impostos. Depois, taxas. Depois, contribuição de melhoria. Depois, empréstimos compulsórios. E, por último, contribuições especiais. Aquelas 5 espécies, você tem que estudar uma por vez. Cada uma tem sua característica, tem seu espaço, sua adequação perfeita. Eu sempre faço aquela analogia. Quem já viu um brinquedinho de criança que é uma tartaruguinha, e aí no casco dela assim, tem uma bolinha e tem uma peça de bolinha. Tem um triângulo, uma peça de triângulo. Tem uma estrelinha, uma peça de estrelinha. Ou seja, cada pecinha só encaixa naquele flanco, naquele lado específico. A mesma coisa. Imposto é para um objetivo específico e tem uma forma específica. Taxas da mesma forma, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições especiais. Tá? Cada uma do seu jeito específico. Eu escolhi falar de uma hoje. Eu trouxe para a gente o caso das taxas. A Constituição Federal, no artigo 145, começa a falar de direito tributário e vai falar lá, a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 2. Taxas. Atenção todo mundo, isso não é taxa de banco, não é taxa de crescimento, tá? Essa taxa é aquela que o município, o Estado ou a União vai te cobrar. Taxa de coleta de lixo, taxa de alvará, taxa de expedição de um documento, tá? É um tributo que os entes da administração direta vão usar. E aí começa a questão.
Presta atenção aqui todo mundo. Você não pode cobrar taxa de qualquer serviço ou de qualquer lugar. Você só pode cobrar taxa naqueles casos lá, ó. Em razão do exercício do poder de polícia, aquilo ali é polícia administrativa, tá? Tem nada a ver com militar, civil, nada disso. Aquele policiamento é o administrativo. Quando o fiscal vai lá no bar, ver como é que está, se o banheiro está limpo, se não está, né? Fiscalização sanitária, é esse tipo de policiamento. Exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestados ao contribuinte, olha lá, ó, ou postos à sua disposição. Então, veja bem, o primeiro ponto é que todos os tributos são obrigatórios, então uma taxa é obrigatória. E pelo que vocês estão percebendo, ela tem dois tipos de prestação do Estado que são adequadas. Quando eu estou realizando o poder de polícia, quando eu estou fiscalizando, então o Estado pode te cobrar uma taxa quando ele está fiscalizando, e ele também pode cobrar uma taxa quando ele está colocando um serviço à sua disposição. Se você usa ou não o serviço, não importa. Importa que ele está sendo colocado à sua disposição. Olha, ao final, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Eu não vou ler. Lucas, você passa para baixo para mim? Mas o CTN, quem está estudando em OAB, CTN, artigo 77, 78, vai te dar uma aula sobre o que é poder de polícia e sobre o que é serviço divisível, específico. Assim, é uma aula, tá? Parece um decreto regulamentar, de tanto que é só explicativo. E depois, passa mais uma aí, Lucas. Eu trouxe para vocês uma questão da OAB. Olha lá, só para vocês verem como é que a questão é cobrada. José, preocupado com o meio ambiente, faz uso de um processo caseiro de transformação do lixo orgânico em adubo, bem como separa o lixo inorgânico, destinando à reciclagem. Eu já fiz alguns grifos, tá? Por isso, sempre que os caminhões que prestam serviço público de coleta de lixo passam na sua casa, não encontram lixo a ser recolhido. Eu acho que vocês já mataram a charada aí, já dá para matar. José, então, se insurge, revoltadinho, contra a cobrança da taxa municipal de coleta de lixo proveniente de imóveis, alegando que, como não faz uso do serviço, a cobrança em relação a ele é indevida. Qual é o gabarito da questão? Olha o grifo que eu fiz. Por isso, sempre que os caminhões que prestam o serviço público de coleta passam por sua casa, perguntinha, o serviço está sendo posto à sua disposição? Então ele tem que pagar a taxa. Lembrando que o mocinho lá de barba, com a espada na mão, ele é bravo, tá? E ele falou que você tem que pagar, e tem que pagar mesmo. É obrigatório. Tá? Por isso chamado tributo. Então, gabarito certo, letra D, a cobrança é devida, pois o serviço está sendo potencialmente colocado à disposição do contribuinte. Veja bem que direito tributário, alguns acham que ele é difícil, mas na verdade ele é pequeno, fácil de aprender, tem algumas expressões novas, é verdade, mas é um baita do ramo de direito para estudar. Quem é meu aluno de tributário sabe que eu repito isso o tempo inteiro. Então, senhores, sobre espécie tributária, você precisa entender o que é imposto, o que é taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Estuda cada uma delas, porque a OAB vai te fazer uma pergunta daquele tipo, para ver se você entendeu bem as características. São questões sobre características. O nosso segundo tema que eu trouxe é competência tributária. Então, olha lá, competência é concorrente à legislativa, a gente já viu, né? O artigo 24 da Constituição vai falar: compete à União, ao Estado, Distrito Federal e ao município legislar sobre direito tributário, bem diferente do penal civil. Competência comum. Veja bem, alguns tributos podem ser instituídos tanto pela União quanto pelos Estados, Federal e município.
Nem todos, tá? O fato de dizer que todos podem legislar sobre tributário não quer dizer que podem legislar sobre tudo. Mas taxa e contribuição de melhoria, tem taxa federal? Taxa de licenciamento ambiental federal, tem taxa federal? Tem. Tem taxa no estado de Minas Gerais? Tem. Tem taxa municipal? Tem. Os 3 índices da federação podem ter. Contribuição de melhoria, não vou entrar aqui agora, mas também é comum a todos. Depois, competência privativa. Existem competências privativas? Pessoal, vamos lá. Existe competência privativa? Existe. Competência privativa. Cada ente da federação tem um imposto que é só de sua competência privativa. Quem pode legislar sobre IPVA? Instituir IPVA? Só o Estado. A União pode criar um IPVA para Minas? Não pode. Não, mas eu sou União, eu faço o que eu quero. Matéria tributária, não. IPVA é meu, a Constituição me deu. Só a gente legisla. Então, cada ente legisla sobre aquele imposto que a Constituição falou que é de competência dele. Privativa. Competência residual. Questão um pouquinho técnica. A gente tem um rol de impostos e tem uma cláusula reserva. Artigo 154, inciso 1 da Constituição vai dizer: poderá a União criar impostos para além daqueles já previstos. A mesma coisa contribuições especiais. Competência extraordinária. Ali está faltando um pedacinho. Extraordinária, existe um imposto, gente, uma possibilidade de imposto, que é chamado imposto extraordinário de guerra. Olha, está todo mundo com guerra na cabeça por causa da Ucrânia, por causa da Rússia. Se fôssemos nós em guerra, a economia começando a baixar, cofre público esvaziando, a União Brasileira poderia criar um imposto novo que não fosse imposto de renda? Poderia. Né? Em caso de guerra, pode criar um imposto novo, é chamado de residual, ele não tem nem nome. Mais, chamado de imposto residual, um cheque em branco. Só que só em caso que a gente estiver envolvendo questões referentes à guerra. Tem uma outra importante que não está ali, que é a competência cumulativa. Por algum motivo, ela fechou ali. Pessoal, a competência cumulativa é importante para vocês estudarem, tá? Aqui, quem quer ir bem na OAB, a OAB não vai te perguntar quem pode instituir IPVA, não, tá? Isso aí ela sabe que você sabe. Quem ouviu falar de territórios federais? Aí, os alunos do Gustavo aí, os territórios federais. Havendo território, quem vai cobrar imposto dentro do território? O território, ele não é um estado, é um território federal. Nesse caso, a União vai acumular a competência federal e a competência estadual. Mas tem uma OPS. Se esse território estiver dividido em municípios, que pode acontecer, os impostos municipais continuam sendo cobrados pelos municípios. Se não houver divisão em municípios, então a União irá instituir os impostos estaduais e os municipais, portanto, acumulando competência. Tá? Então, para quem quer ter boas notas aí, estudar o sistema de competência. Bom, eu não vou avançar muito no sistema de competências, eu só quero que vocês percebam uma coisa. É muito diferente uma tabela de competências do que se vocês estivessem trabalhando com direito penal, que é uma frasezinha. Compete à União legislar sobre o direito penal. Ok? Então, é um tipo de estudo que você vai fazer fazendo uma tabela. Passa para frente para mim, por favor. Eu tinha colocado ali um tema, não vou entrar não, a interdisciplinariedade, os últimos territórios federais que nós tínhamos que foram abolidos pela Constituição Federal, no artigo 14 da DCT. Fernando de Noronha era território federal, Roraima era território federal. Ok? Quem quiser dar uma olhadinha, pode dar uma olhada no ADCT, só um minutinho. Olha lá. Admita que em 2016 foi criado um território federal no Brasil, dividido em municípios. Joaquim reside neste território e recebeu da União, no presente ano, uma guia de pagamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana. Então, a União mandou para ele o IPTU. Na semana seguinte, recebeu também uma guia do município em que mora, também cobrando IPTU.
Então, olha aqui, ele recebeu 2 guias de IPTU, uma da União e outra do município. Qual que é o gabarito certo? Só estou apresentando os temas. Apenas o município onde Joaquim reside é competente para exigir IPTU. Porque a competência vai ser cumulativa no que toca aos impostos municipais, se o território não for dividido em municípios. Ok? Então, competência tributária é um sistema, não é uma regrinha só. Pode passar, por favor. Ah lá, a DCT que eu tinha entrado, pode passar mais uma. Mais uma. E, por último, responsabilidade tributária. Pessoal, me dá mais 5 minutinhos aí e eu encerro aqui. Só para fechar aqui. No direito tributário, a gente tem uma questão, um personagem chamado contribuinte. Quem é o contribuinte? É aquele que a lei fala que deve pagar o tributo. Ok? Quem deve pagar o IPTU? O proprietário ou quem tem domínio útil de um bem. Se o proprietário tem 3 anos de idade, quem vai pagar o imposto? O pai e a mãe, não na condição de contribuinte, mas na condição de responsável tributário. A questão da OAB que eu trouxe era uma questão nesse sentido. Um menino de 3 anos recebeu um imóvel de herança, era proprietário do imóvel, mas quem deveria recolher o imposto eram seus pais na condição de responsável. A OAB vai perguntar se os pais são contribuintes do IPTU. E a resposta é não. Os pais são responsáveis. Senhores, 3 temas muito correndo: competência, espécies e responsabilidade tributária. Quem está nos semestres iniciais, só para já começar a ouvir umas palavras, quem está no 9º e 10º, prepara aí, porque para você fazer bonito na OAB. No mais, boa noite a todos, parabéns aos meus colegas, parabéns a todos aí pelo nosso encontro.